Fala pessoal, muito boa tarde, vamos para mais um resumo semanal. Falar um pouquinho de como que foi a semana aqui no nosso mercado, tanto aqui no Brasil como lá fora. Trazer as principais notícias, os fatos que impactaram aí de forma bem importante o nosso mercado. Foi uma semana muito importante para o mercado. A gente já vai começar a falar, só esperar um pouquinho o pessoal entrar. E a gente já começa, tá? Dá 2 minutinhos aí, a gente entrou um pouquinho antes. Então, quando der umas 5:02 ali, a gente começa com a nossa live aí, tá legal? Bom, vamos me apresentando, porque raramente eu apareço por aqui, mas eu sou o Eduardo Tolesano, eu sou sócio fundador da RV4 e também head de renda variável aqui da RV4, então cuido de toda a parte de bolsa, né, tanto aqui como lá fora. Então, trazer um pouquinho da nossa visão aqui da mesa também, de uma forma um pouco diferente sobre o que aconteceu aqui na semana, tá? Então, mais um minutinho aí e a gente já começa. Rafa na área, Custódio na área. Uma semana que foi bem importante para o mercado, com alguns dados bem relevantes aí. Decisão de taxa de juros nos Estados Unidos também. Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, tá? Bom, vamos lá? Então eu vou começar falando um pouquinho de como que foi a semana, né? A gente começou lá na segunda com o relatório Focus. Então, mais uma vez, o Focus veio alterando um pouquinho as projeções ali para o mercado, né? A gente teve uma projeção de subida no dólar aí para 2022 para 5,15, tá? A gente teve também uma redução no PIB no Brasil aí para 1,69, tá legal? A gente teve uma subida de IPCA de novo, né? Acaba sendo recorrente essa alta de IPCA nos relatórios Focus, né? Que aí a gente teve uma reprojeção aí para 5,15 de IPCA, e aí ele manteve a Selic para 11,75, né? É interessante uma notícia de hoje que o Itaú acabou soltando sobre a Selic, que ele já prevê, né? Ele já acredita num término e numa virada de ciclo já a partir de março. Então, com certeza isso vai trazer bastante volatilidade para os juros, né? Então, a alta de 11,75 é a projeção do Focus, né? Do relatório Focus, mas a gente tem já uma sinalização de alguns players do mercado de que isso pode começar a virar mais cedo, né? A gente pode começar a ter uma virada de ciclo de novo, aí já a partir de março, tá legal? Na terça a gente teve um dado importante aqui para o Brasil, foi a receita tributária, que acabou vindo um valor bem acima do esperado, né? Então a gente acabou tendo 193 bi de receita tributária frente a 157 que era o projetado. Isso é mais um embasamento aí do porquê que a Bolsa subiu essa semana, né? A gente tem dados favoráveis para o Brasil, a gente tem informações que estão ajudando, estão corroborando para que a Bolsa aqui no Brasil acabe performando bem melhor do que as bolsas lá fora. E a gente vai trazer mais informação para vocês já de como que foi o fechamento, como que cada bolsa acabou se comportando, tá? Na quarta-feira, que foi o dia mais importante da semana, a gente acabou tendo aqui dados do IPCA 15 aqui no Brasil. A gente acabou tendo esse dado já um pouco acima do esperado. A gente acabou apurando aí 0,58 frente a 0,43 da perspectiva, tá? Isso acabou acelerando bastante a curva de juros curta. Também vou trazer esse dado para vocês entenderem como que isso impacta no mercado, mas de forma bem dinâmica, né? A curva do juros mais curto, né? A curva DI23 acabou acelerando bastante após essa informação. E as curvas longas acabaram ficando estáveis, flat, até mesmo caindo um pouco, tá? Então esse dado é um dado que o mercado vem olhando muito de perto, tá, gente? Porque isso dá um rebate direto na inflação e como que os juros no Brasil vai se comportar, né, nos próximos meses. Então, o Banco Central, com certeza, ele tá olhando para isso bem de perto, tá legal? E o dado mais importante, a informação mais importante que a gente acabou tendo na quarta-feira foi a ata do FONC, né? Que na verdade, é o Federal Reserve que acabou divulgando ali para o mercado, é o Banco Central americano divulgando para o mercado como que ele ia se comportar em relação à taxa de juros lá nos Estados Unidos. E aí, com certeza, o mercado de todo mundo olha para essa informação, né? Ele acabou cumprindo ali com o que ele já vinha desenhando, né?
os juros acabaram ficando estagnados ali entre 0 e 0,25. Já sinalizou uma possível alta para março, realmente isso também já era esperado pelo mercado. O mercado já trabalha com esse número para março. E quando ele soltou a notícia, o mercado americano, assim como o mercado brasileiro e os mercados mundo afora, acabaram subindo muito naquele momento, né? O grande problema nesse dia foi o discurso do presidente do Fed, né, que é o Jerome Powell, que acabou discursando de uma forma bem ruim para o mercado. Ele deixou muito incerto de que forma que se seguiria as próximas altas de juros, né? E aí o mercado, quando ele trabalha com uma incerteza no radar, ele não perdoa, ele vai reagir de forma imediata, e a gente acabou tendo uma queda muito significativa da bolsa do discurso dele em diante. Então teve a divulgação dos dados às 4 da tarde, ele começou a falar às 4h30, o mercado derreteu. Então o S&P 500, que é o principal índice americano, estava subindo naquele momento aproximadamente 2% e virou para um negativo de 0,50 aproximadamente, isso numa fração de 2 horas, tá? Realmente, quando o mercado ele não tem certeza do que vai acontecer, ele acaba reagindo de forma imediata, e realmente ele não deixou claro, o Jerome Powell não deixou claro como que vai ser dali em diante, como que o mercado, como que o Banco Central americano vai reagir. Ele colocou nas incertezas ali o problema entre Ucrânia e Rússia, né? Ele também colocou a questão do coronavírus e principalmente a inflação nos Estados Unidos, que vem realmente de uma forma bem acelerada, né? Então o mercado não perdoou e realmente acabou caindo bem forte ali o S&P, dando continuidade nas quedas do mês. Já vou trazer esses dados para vocês também, tá? Então na quinta a gente acabou tendo um outro dado importante, um dado que veio bem forte para o mercado, mas quando o mercado ele entra no sell-off, né, acaba acontecendo que não importa o dado positivo que saia, o mercado ele acaba caindo mesmo assim. Então a gente teve dados do PIB americano, do Q4, né, onde a gente acabou tendo a apuração de 6,9% antes 5,5%, veio muito acima do esperado, mas mesmo assim o mercado acabou reagindo de forma negativa e acabou trazendo mais um dia de queda lá para o mercado americano, tá? A agenda da sexta, a agenda de hoje, ela foi bem tranquila, né? Informações importantes que a gente apurou hoje é que, realmente a questão Rússia-Ucrânia vem se acalmando, né? Os governantes de ambas as partes vêm dando um sinal positivo de que isso pode ser resolvido de uma forma pacífica, né? E eu acho que isso trouxe muita tranquilidade para o mercado, tanto nos Estados Unidos como no mercado na Europa, que são mercados que vinham caindo bastante durante essa semana, né? Então, o mercado americano nesse momento, por exemplo, ele sobe 1%, né? E o mercado europeu também vem com uma alta significativa depois dessas informações que eu considero bem relevantes para o mercado para esse momento. Então, os mercados olham muito para essa informação também, e isso acaba trazendo reações positivas e negativas, tá legal? Acho que um outro dado muito importante que a gente pode trazer aqui é que a temporada de balanço nos Estados Unidos começou, as empresas começaram a reportar os balanços, né, do último trimestre, né? Então, como destaque, a gente traz o balanço da Microsoft, que acabou entregando $2,48 por ação de lucro, frente a um consenso de 2,31. Teve uma alta significativa. E o mais relevante, eu até anotei aqui, gente, que a gente acabou trazendo aqui como informação, é que a Apple também reportou, né, a receita líquida, o lucro líquido da Apple, na verdade, foi de 2,10 por ação, frente a uma expectativa de 1,89, né? E uns dados acho bem curioso aqui é que a receita de serviços da Apple, só do que ela vende de serviços dentro da sua plataforma, atingiu quase 20 bi de dólar no trimestre, então foi 19,52. Só o que ela apurou de lucro, de receita líquida com venda de iPad foi 7,25 bi e de iPhone 1,63 bi de dólar, né? Então a gente entende o porquê que essa empresa hoje vale mais de 3 trilhões no mercado, né? Ela tem um valor de mercado superior a 3 trilhões de dólares, né? E realmente é um monstro lá. Só que o iPhone vende, né? Com certeza é uma receita muito superior a muitas grandes players no Brasil aqui. Você pega grandes empresas, não conseguem apurar uma receita líquida tão forte como só a venda do iPhone, né? É uma empresa à parte, só o que o iPhone vende, só que a parte de serviços vende. Então, realmente uma empresa fantástica que vem reportando resultados fortíssimos trimestre a trimestre, tá? Bom,
Vamos falar um pouquinho do fechamento dessa semana, pra gente não alongar aqui o nosso fechamento semanal. A gente, eu vou acabar colando aqui, porque eu tô com a tela aberta aqui pra cima. Aqui eu tenho as minhas telas, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês, curiosidade de uma pessoa que opera na mesa. Então a gente tem bastante tela aqui pra poder apurar bastante informação e bastante dado, né? Pra poder passar pros clientes e tomar as melhores decisões junto com os assessores. Mas basicamente, ó, a nossa bolsa no Brasil, tá, gente? A gente teve uma alta na semana de 2,64, indo totalmente na contramão do mundo, tá? Vocês vão entender o porquê. Quando a gente olha para a bolsa nos Estados Unidos, a gente fala do S&P 500, a gente tem uma queda na semana de 0,84 e já no mês uma queda de 8,8%. Isso já está considerando a alta de 1,18 de hoje, tá? Então, hoje é uma alta que é importante porque o mercado se segurou num nível de resistência que a gente fala, de suporte que a gente fala. O preço tentou passar dos 4.200 ali do S&P por várias vezes, não conseguiu, isso é legal, acabou repicando aí para cima. Então a gente tem bolsa no Brasil no mês 6,67% de alta, bolsa nos Estados Unidos, o S&P que é a principal, 8,83%, e a bolsa de tecnologia nos Estados Unidos que é a Nasdaq, a gente tem uma queda de 16% no ano. Tá? É uma queda muito relevante, pessoal. Todo mundo até aguardava uma possível queda para o mercado americano esse ano, porque de fato a gente teve uma alta muito forte o ano passado lá, né? E por consequência, obviamente, que aqui a gente teve uma queda, né? E o mercado começou a ter esse ajuste, né? Um dos motivos pelo qual o nosso mercado vem subindo no ano acabou se estancando aquele volume grande de resgate de fundo que a gente vinha tendo por conta da alta da Selic. Então o mercado conseguiu se recuperar bem, o mercado interno se recuperando bem. Isso trouxe aí a nossa bolsa como a principal bolsa no mundo, a bolsa que mais sobe hoje no mundo. Isso é um ponto bem legal para nossa bolsa no Brasil, tá legal? Trazendo mais informações aqui para vocês. O dólar aqui, a gente teve um fechamento da nossa moeda frente ao dólar. O dólar caiu 1,39, no mês já cai quase 4%, isso é bem legal, porque isso ajuda também na inflação. Dólar baixo ajuda a diminuir a inflação, não de forma imediata, mas com o tempo isso com certeza dá um rebate na inflação, e a gente precisa desse dado do dólar abaixo dos 5, seria fantástico para nossa inflação acalmar um pouco, tá? Ele vem caindo de forma forte aí, tá? Uma queda de 4% no mês, é uma queda significativa para o dólar, tá? Os DIs, a gente teve o DI, como eu falei lá no começo da live, né? Na curva curta, que é o DI mais próximo, né? O DI 23, que vence em 2023, subindo 3,12 na semana. Lembra que eu falei? Isso acabou acontecendo por conta da alta do IPCA, né? Aqui no Brasil. Rebateu na curva de juros mais curta e a curva longa não tanto, né? A gente teve a curva DI 31 aí com 0,17 na semana. 0,52 de queda na semana, então a queda, ela acabou, a curva DI mais longa acabou caindo, trazendo uma quedinha aí nos juros longo. Isso é importante também, tá? O que mais a gente teve de informação aqui no Brasil? Vamos falar das maiores altas que a gente teve aqui no Ibovespa. Deixa eu trazer aqui, eu vou pegar a colinha aqui na tela. Então a gente teve aqui, pessoal, vamos pegar o maior... na semana, né, o papel que mais subiu aqui dentro do Ibov foi Soma 3, JHSF subiu 13%, a gente teve o segmento de varejo na parte, os supermercados ali, PCAR e Carrefour subindo aproximadamente 10%, tá? A gente teve o segmento de construtoras repicando um pouco a queda do ano passado, já trazendo uma alta bem significativa de 9,50, é uma alta bem legal para a semana, uma alta bem forte. E na ponta das quedas aqui, ó, na semana, a gente teve principalmente o setor de varejo, mas ali a gente fala das empresas de varejo mais atreladas à tecnologia. Então, queda ali de Amer de quase 10%, teve queda de Natura de 6% também. A gente teve Embraer caindo 5%, mas num contexto a bolsa foi muito bem, tá, gente? Na semana, a bolsa brasileira realmente totalmente descolada. Trouxe os números para vocês aqui. Quando a gente olha para a bolsa no Brasil, bolsa subindo muito no mês e bolsa lá fora, pô, a gente tem aqui o Ibovespa subindo 6%, 7%, e Nasdaq, que é uma das principais bolsas do mundo, caindo 16%, né? Então quer dizer que a nossa bolsa começou o ano com o pé direito e muito forte, tá? Voltando aqui para a gente já começar a finalizar, vamos falar um pouquinho do fechamento do S&P também, só para a gente finalizar esse panorama de bolsa, né? A gente teve um fechamento semanal lá do S&P de 1% para trás até o momento, tá? E de Nasdaq fechando quase 3% para trás. Então, mais uma vez mostrando que a nossa bolsa está bem resiliente aí
com os mercados. Um ponto importante, por que isso está acontecendo, gente? Tem um volume muito forte de aporte de dinheiro estrangeiro aqui dentro, tá? Só nesse mês aqui, os estrangeiros já aportaram 22 bilhões de reais na Bolsa no Brasil. Isso é um volume muito forte. Para vocês terem ideia, o ano passado foi o volume mais relevante desde 2004 de aporte de volume de estrangeiro. E a gente teve mais de 120 bi de aporte de estrangeiro. Só esse mês a gente tem mais de 20 bi de aporte de volume estrangeiro no Brasil. Isso é muito bom. Isso quer dizer que 60% de quem compra bolsa no Brasil, que são os estrangeiros, tá? Eles detêm 60% de tudo que a gente tem aqui no Brasil em bolsa. Eles estão comprando, então eles estão acreditando que as empresas estão baratas e que a gente pode ter mais altas e resultados melhores para as empresas, tá legal? Vamos falar um pouquinho da próxima semana. Antes disso, eu queria falar só de uma operação que a gente está montando na mesa de renda variável, vender um pouquinho da mesa aqui para vocês entenderem, que é uma operação chamada Collar, onde a gente está fazendo uma compra de um papel, estamos comprando um papel ou pegando um papel que o cliente já tem em carteira, travando o prejuízo em zero daqui em diante. Então, vamos supor que o cliente está com 20% de lucro. Ele trava o prejuízo em zero daqui em diante, podendo ganhar até 30% na operação, tá? Então, é uma operação que a gente, em vez ou outra, acaba enxergando como oportunidade. A gente tem um ano bem importante aqui para o Brasil por conta das eleições, né? Obviamente, então a gente pode ter volatilidade na bolsa. Se você entrar travado, sem risco de perda na bolsa de valores, podendo ganhar até 30%, é uma operação extremamente assimétrica e favorável para você pôr teu dinheiro, né? Então, agora é só a renda fixa. Não, a renda variável e principalmente a mesa de estruturadas pode oferecer boas oportunidades como essa que a gente está falando aqui, tá legal? Fala com o seu assessor, chama a gente da mesa, conversa com o teu assessor se você quiser saber mais dessa operação, tá? E aqui vamos falar um pouquinho só da semana que vem, né? A gente tem uma colinha aqui para falar um pouquinho de como que vai ser a agenda da próxima semana, tá? A gente tem, principalmente na quarta-feira, na sexta-feira, a gente tem payroll, que são os dados de emprego nos Estados Unidos. O mercado, ele espera a semana inteira para isso, tá? Então ele já trabalha a semana que vem, os mercados mundo afora, não só nos Estados Unidos, tá? Já trabalham olhando para esses números, tá? Então toda primeira sexta-feira do mês a gente tem os dados do payroll e a gente vai ter a informação se o mercado de trabalho nos Estados Unidos está aquecido, se está desaquecendo, né? E isso realmente o mercado olha muito de perto, tá? Então vamos ficar bem atento, né, nessa informação. Temporada de balanço no Brasil também já começa a partir da próxima semana. E aí a gente fica totalmente à disposição, gente. Eu agradeço aí pela participação de todos aí, quem tirou o tempinho para poder conhecer um pouquinho mais do mercado e o que aconteceu essa semana, né? E a gente se vê no nosso próximo resumo semanal já na próxima sexta, fechado? Obrigado, gente. Até a próxima aí. Valeu!